Eu gostaria de conversar um pouquinho nesta noite sobre um tema, sobre uma passagem na Bíblia que ela fala grandemente ao meu coração. E eu estava meditando nessa palavra, eu já trouxe essa palavra, eu inclusive já ministrei sobre ela num outro tema, mas ela falou grandemente ao meu coração e eu gostaria de compartilhar com a amada Igreja do Senhor. O título da minha mensagem é: A tua fé te cura. A tua fé. Por que a tua fé? Porque Jesus Cristo, Ele morreu naquela cruz do Calvário. Isaías 53 vai falar que Ele levou sobre si todas as nossas doenças, todas as nossas enfermidades, tudo aquilo. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele já levou. Se Ele já levou tudo, o que cabe a mim? Ter fé. Você tem fé? Você crê que o Senhor curou, já te curou? De um câncer? De várias doenças, de várias enfermidades? Você crê que o Senhor te curou? Se você tem fé, você crê. E se você crê, você recebe. E esse título, A tua fé te cura. Numa das madrugadas que eu estava orando pelo meu joelho é curado, restaurado, e eu não canso de declarar isso. Eu estava orando somente pelo meu joelho. Obrigado, Senhor, que meu joelho é curado. E se tem sintomas, se ele está doendo, ele é curado. E eu estava, na realidade, conversando com Deus, nem orando. E veio bem forte no meu espírito: a tua fé te cura. A tua fé te cura. Então eu quero dizer para você que está aqui nessa noite: a tua fé te cura. Eu gostaria de ler 2 Reis, do capítulo 4. Eu vou ler do 8 ao 13. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem sempre vem aqui. É um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo, Geazi, chamar a sunamita. Ele a chamou e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhes: você teve todo esse trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: estou bem entre a minha própria gente. Quero fazer uma pausa aqui. Então aqui, o texto está nos falando de uma mulher, a mulher sunamita. O texto não traz nem o seu nome, ele trata ela como uma mulher sunamita. O texto mostra que ela era uma mulher rica e importante. E o texto também mostra que ela amava Deus e respeitava os profetas. Na parte final aqui do versículo 13, quando o profeta Eliseu manda Geazi perguntar do que ela tem falta, se ela tem necessidade de alguma coisa, olha a resposta dela. Ela respondeu: estou bem entre a minha própria gente. E aqui, quando ela dá essa resposta, estou bem entre minha própria gente, ela quis dizer a Geazi: eu não tenho falta de nada. Eu estou na minha parentela, eu tenho meus parentes, eu tenho meu marido, eles tinham riquezas. Então, para ela estava tudo certo. Eu não tenho falta de nada. E aí e ela responde: eu estou tudo certo, não tenho falta de nada, estou bem na minha própria família, né? Até aqui, havia um contentamento na vida dela. Um contentamento, até aqui. E aí, o primeiro ponto da minha ministração é: a igreja é o corpo de Cristo. E todas essas coisas estão sujeitas aos pés de Cristo. Efésios capítulo 1, do 20 ao 23. Nós não vamos ler para não estender muito, mas em casa você leia esse texto que vai falar. A igreja é o corpo de Cristo. Quem é a igreja? A igreja somos eu e você. Nós somos o corpo de Cristo. Nós caminhamos em unidade.
nós caminhamos em comunhão. Se a igreja é o corpo de Cristo, eu e você fizemos parte da mesma família. Claro que a nossa parentela, nós somos divididos em vários grupos familiares. Mas nós fazemos parte do mesmo corpo, da mesma família. Então, até aqui, nessa parte do texto, havia um contentamento na vida dela. Está tudo certo, eu estou bem assim. E nesta noite, nesse texto até aqui, eu queria que você pensasse na sua vida. Há um contentamento? Está tudo bem? Está tudo certo lá na minha família, eu tenho alguns BOs, toda a família tem, mas isso é normal mesmo. E está tudo certo assim, do jeito que eu estou levando a vida. Há um contentamento na sua vida? Eu quero que você pense. No discorrer do texto, eu quero que você veja onde nós vamos chegar. Mas comece a pensar, como está a sua vida? Há um contentamento em você? Com essa situação que você tem vivido? Com isso que tem talvez se levantado na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, nos seus negócios, com seus amigos, com seus familiares, com seus filhos? Está tudo bem? Há um contentamento? Vou levando, deixa a vida me levar. Há um contentamento? Vamos adiante. Vou ler do 14 ao 21. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Ele respondeu, Geazi era tipo secretário do profeta, né? Ele respondeu, bem, ela não tem filho e seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou, ela veio até a porta e ele disse, por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou, não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. E nem se ela contestou ele, ela quis dizer, não, meu senhor, não me iluda, me deixe aqui no meu contentamento, tá bom assim, não me iluda. Talvez o que ele falou para ela que iria acontecer, que ela teria o filho dali um certo tempo, isso parecia tão longe do que ela havia sonhado para ela, afinal seu marido já era idoso. Talvez ela não tinha mais nem esperança de ter filhos, seu marido já era idade avançada. E mesmo com todo o dinheiro, com todas as posses que eles tinham, isso talvez nem estava mais no coração dela de ter filhos. Tanto que ela fala, não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. E olha o temor dela, ela foi clara, ela foi transparente falando para ele, não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Ela já via nele uma figura de autoridade. Quando ela construiu o quarto para ele, ela já via que ele era o homem de Deus que subia de ano em ano. Ela já via que era uma figura de autoridade. Ela já via que era uma figura que representava Deus. Já havia um temor no coração dela. E quando ele fala que daqui um ano, ele estava já profetizando na vida dela, daqui um ano, daqui a certo tempo você terá um filho em seus braços, ela foi clara para ele, Senhor, não iludas a tua serva. E nessa segunda parte aqui, quando ela fala para ele, não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Quantas vezes, para nós, para mim e para você, homens e mulheres de Deus vêm trazer uma palavra sobre a nossa vida, muitas vezes uma palavra profética, você vai receber isso, você tem isso e aquilo, e você fica, mas será? Ou não me iluda, ou eu não creio que é assim, e você deixa passar e você não recebe essa palavra. Você não recebe. Mas será? E quantas vezes as figuras dos pastores eles representam um homem e uma mulher de Deus, quando vem trazer uma palavra para você. E muitas vezes é liberada a palavra sobre a sua vida, de cura, de restauração, de renovação nas suas finanças, de abundância na sua casa, e você fica com esse pensamento, mas será? Aquele homem lá falou. E quando eu estava lendo esse texto, Deus ministrou tanto no meu coração, como nós olhamos as figuras de autoridade, como nós olhamos o A, o B, o C, o D, o E, que vem trazer uma palavra sobre a nossa vida. De quem você recebe a palavra? Eu recebo de Deus, da parte de Deus. E tem que ser assim nas nossas vidas. O homem de Deus falou, você creu no seu coração, receba, é seu. Não duvide, não bote, tá bom assim, se melhorar, tá bom. Não se contente. Não fique parado, paralisado, ouvindo a palavra, recebendo domingo após domingo palavras
que são sementes da nossa vida, que são pão sagrado, e não se mova, não se relacione com ela. Você precisa, eu preciso me relacionar com a palavra do Senhor. Eu preciso ler as Escrituras e dizer assim: uau, isso saltou meus olhos. Eu preciso parar e muitas vezes chorar sobre a palavra e dizer: Senhor, eu não tinha visto isso antes. Senhor, isso é para a minha vida. Senhor, isso dentro da minha casa está acontecendo. Senhor, eu estou vivendo isso. Está aqui na palavra. E na palavra tem a tua pergunta e ao mesmo tempo na palavra vai ter a tua resposta. Alguns entenderam. Vou repetir. Na palavra de Deus, não palavra de homens, tem a tua pergunta. E na palavra de Deus tem a tua resposta. Amém? Aleluia. E se você está aqui hoje, eu creio que você está aqui numa noite profética, numa noite de cura, de unção na sua vida, numa noite de restauração de casamentos, numa noite de restauração das suas finanças, da sua saúde. Você está aqui nessa noite, eu creio que o Senhor tem coisas grandiosas para você. O que basta você? Ter fé. Se eu tenho fé, eu creio. Se eu tenho fé, eu confio. Se eu tenho fé, eu descanso. Eu não preciso subir monte, descer monte, eu preciso ter fé. Fé. Somente isso, fé. A partir do versículo 21, nós começamos a ver o quanto essa mulher, ela confiava em Deus, o quanto a sua fé era grande. O temor que ela tinha de Deus, quando ela disse: Senhor, não me iludas a tua serva. O temor que ela tinha de Deus. Por que ela fala isso? Porque ela sabia que Eliseu era um profeta de Deus. Ela sabia que ele era um homem de Deus. E ele estava trazendo uma palavra para a vida dela. E o temor de Deus que havia no coração dessa mulher, ela foi clara, ela foi transparente. E eu creio que nessa conversa deles ali, ela deve ter olhado nos olhos de Eliseu e ter dito: Senhor, não iludas a tua serva. Ela foi transparente, ela não deixou de falar. E quantas vezes nós recebemos uma palavra e não falamos: é uma palavra a mais que eu recebi. Mas quando nós recebemos uma palavra e falamos: amém, eu creio, é para a minha vida, é assim. Essa palavra, ela vai transformar, ela vai nos mudar, ela vai nos confrontar também. E quando a palavra nos confronta, quando nós ouvimos um não da parte de Deus, isso para nós é proteção. Claro que a gente vê, né, quando a gente fala não para algumas pessoas: não é o momento, isso e aquilo. Alguns ficam bicudinho, dodóizinho, né? Não falou o que eu queria ouvir. Sabe aquele emburradinho? Queridos, o tempo de Deus não é o nosso tempo. E graças a Ele por isso, porque o tempo de Deus, a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E graças a Ele, que o tempo dEle não é o nosso, porque o nosso a gente quer atropelar tudo, quer fazer pela força do braço, quer para ontem. Recebi uma palavra hoje, aguarda no Senhor. Passa segunda-feira, terça-feira, vou fazer pela força do meu braço, porque afinal segunda o Senhor não fez. E aí a gente não recebe, porque a gente não soube esperar, aguardar no Senhor. Do 17 em diante, perdão. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou, e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um filho. O menino cresceu, e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente, começou a chamar o pai, gritando: ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. O pai disse a um servo: leve-o para a mãe dele. O servo o pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Então aqui, a partir do capítulo 21, olha o que a sunamita faz. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela não fez escândalo, ela não gritou, ela não... nada.
Ela simplesmente deitou o menino na cama do profeta, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Olha o que ela fez aqui. Ela deixou o filho morto em cima da cama do profeta, ela chamou o marido, ela falou que ela tinha necessidade de um servo e de uma jumenta para acompanhar ela, né? E ela não falou para o marido: olha, nosso filho está morto, ele está lá em cima da cama e eu vou buscar o profeta. Ela não falou nada. Ela simplesmente falou para o marido que ela precisava de um servo e da jumenta. E não falou a situação, em nenhum momento fez escândalo, fez um berreiro, fez uma gritaria. E nessa situação aqui, quando a gente fica lendo e olhando o que ela fez, eu gosto de entrar na história. Mães, nós mães, um filho morto, você mãe, o seu filho morto, você pegaria seu filho, colocaria em cima da cama e estaria atrás do profeta por nossos dias? O pastor da casa, o pastor Roberto. Eu pegaria meu filho morto, colocaria em cima da cama e eu vou atrás do pastor. Vou lá na casa dele buscar ele. E não falaria para ninguém, nem para o meu marido? Quem de nós? Quem de nós? Pegue para você, você mãe, imagine essa cena. E ela, quando ela fez isso, aqui nós vemos o nível de confiança que essa mulher tinha em Deus. Não no marido, não nos empregados, não do que o dinheiro deles poderia comprar. Mande buscar o melhor médico, ou isso, aqui. Não. Aonde estava a confiança desta mulher? Aonde? Em Deus. Em Deus. Em nenhum momento ela gritou, ela esperneou, ela ficou apavorada. A confiança dela estava em Deus. Aí ela disse para o marido: vou e volto logo. Ele perguntou: mas por que hoje? Não é lua nova e nem sábado? Ela respondeu para o marido: não se preocupe. Não se preocupe. Nós esposas, né? Qualquer vírgula, ou, sei lá, uma situação maior que aconteça na nossa casa, a gente já corre para o marido, né? Aconteceu isso, o que tu vais fazer? Isso, né? Nós vamos para os nossos maridos, nós trazemos a existência, nós falamos. Mulher gosta de falar um pouquinho mais. E nós trazemos para os nossos maridos. E ela disse para o marido: não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim, ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Aqui, eu gostaria de colocar o segundo ponto. Quando ele viu a distância, disse ao seu servo Geazi: olhe, é a sunamita, corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido e com o seu filho? Ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Aqui nesse versículo 26, nós vemos que ela não perdeu tempo com intermediários. Geazi veio ao encontro dela, o profeta mandou, mas ela simplesmente respondeu: está tudo bem. E eu creio que ela olhou para ele e falou: está tudo bem, não é com você que eu quero falar. Eu creio que também ela não disse isso a ele, mas a intenção, a posição dela nesse momento: está tudo bem, não é com você que eu quero falar. A postura dela. Ela saiu da casa dela para ir falar com o homem de Deus, para ir falar com o profeta Eliseu. Então, quando Geazi vai ao seu encontro, está tudo bem. Mesmo que ela estivesse com a sua alma angustiada, ela responde para ele: está tudo bem. O capítulo 27, versículo 27. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixe-a em paz, ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão da sua angústia. E disse a mulher: acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazi: põe a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra.
Se você encontrar alguém, não o cumprimente. E se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. E Eliseu manda o Geazi na frente, porque ele vai também, mas primeiro ele manda o seu moço. E quando ele diz, vá na frente, não responda e não fale com ninguém, ele já diz, quando chegar lá, coloque o meu cajado sobre o rosto do menino. O que significa o cajado naquela época? O cajado significa uma figura de autoridade, de liderança. Então, chegue lá e faça isso, que talvez o menino vai reviver. Aí o segundo ponto que eu coloquei aqui. Fé é uma confiança inabalável em Deus. É uma entrega total de si mesmo a Deus. Hebreus 11, 1 e 2. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Por meio dela, os antigos receberam bom testemunho. Então, nesse segundo ponto, a fé, ela tem que ser uma confiança inabalável em Deus. Aonde você tem depositado a sua fé? No que você tem guardado, esperado? No que? Talvez você tenha caminhado e a sua fé hoje, a tua esperança está na tua conta bancária, está no quanto a tua empresa está faturando, está na boa casa que você tem, talvez a tua fé está nos problemas que você não tem. Aonde você tem depositado a sua fé? Aonde você tem crido? Jesus fez. Hoje de manhã, na reunião dos empresários, o pastor Roberto trouxe a palavra e ele colocou uma frase que eu gosto de anotar. Eu acho bem interessante, quando a gente anota, a gente grava mais. Tem dias que a gente está com uma aflita, eu vou buscar uma palavra. Vai na Bíblia e vai na tua agenda. Olha lá, o que foi falado em novembro do ano passado, setembro do ano passado na ministração, para você ver se não é uma sequência daquilo que é ministrado. E hoje de manhã o pastor Roberto falou que o Senhor é o nosso presente diário. E daí ele falou e ele repetiu, o Senhor é o nosso presente diário. E se nós formos analisar essa frase, ela é tão grandiosa, porque todos os dias nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Ele habita em nós. Todos os dias Ele está conosco. A palavra de Deus diz até a consumação dos atos. E quando Jesus foi assunto aos céus, Ele deixou um consolador, um ajudador, o Espírito Santo. E se a gente analisar esse presente, todos os dias, Ele é o nosso presente. Olha isso, que grandioso, todos os dias a gente receber um presente, o Espírito Santo que já habita em nós. Todos os dias, talvez hoje você está vivendo uma grande tribulação, talvez hoje você está dizendo, tu nem sabe da minha história. Talvez hoje você está sentado aqui, você tem uma doença que para a medicina é incurável. Talvez você está sentado aqui hoje, o teu casamento está destruído. Teus filhos talvez estejam na droga. Talvez você olhe para o seu marido e você pense, eu não amo mais esse homem, ou não amo mais essa mulher. Você talvez está tão desiludido, com a tua alma tão abatida, que você não consegue vislumbrar o que tem, que nem o pastor Roberto pregou domingo de manhã, depois da tempestade. Que talvez você está tão envolto naquela caixinha ou naquele casulo do seu problema, que você não está conseguindo vislumbrar aquilo que o Senhor já conquistou para mim e para você. Aquilo que Jesus fez naquela cruz. Agora vem a Páscoa, vamos ver o filme Sexta-feira da Paixão. Nossa, pega 10 lenços, chora um monte. Foi tudo isso? Não, queridos, aquilo ali não retrata nem um terço do que Jesus passou naquela cruz, por mim e por você. Nem um terço não retrata aquele filme. E você fica ano e entra ano e sai ano, o mesmo problema. O que está de errado? O que tem impedido você de crescer, de avançar? Eu tenho uma frieza espiritual. Glória a Deus, hoje é o dia dessa frieza cair por terra. Eu tenho um bloqueio mental, hoje vai cair por terra.
Ah, eu sou tímido, eu apanhei muito quando era criança, eu me sinto indigno. Hoje isso vai cair por terra. Ah, eu não gosto de me misturar com as pessoas. Isso vai cair por terra e você vai abraçar e beijar todo mundo. Hoje você recebe aquilo que você precisa para caminhar e avançar. Para caminhar e avançar. Nós precisamos avançar. Na sexta-feira eu estava falando com uma menina que ela disse, vem me visitar, não estou bem. E eu fui. Ela era da área da saúde, ela está afastada, está em afastamento pelo INSS, e estava me contando um pouco de como a cidade de Blumenau tem pessoas com problemas de saúde mental. Pessoas que, não chama por depressão, é saúde mental o nome. Afastada, síndrome do pânico, medo, terror noturno, paralisia, não consegue ficar com muita gente, não consegue isso, não consegue aquilo. Então o nome agora é a saúde mental abalada. Dezenas, centenas de pessoas afastadas com isso. Ah, porque daí veio a dengue, veio o Covid, veio a política, veio o governo, veio isso, o inferno se levantou. Tá, queridos, e o nosso papel como igreja? A cauda pode se levantar e você é quem? Cabeça. Você é cabeça. Qualquer lugar que você entrar, você vai declarar saúde, restauração, renovação da mente. Você vai declarar as cadeias da mente quebrada, caindo por terra, todo sofisma. Tudo aquilo que prende as mentes. O poder e a autoridade está na sua língua, na sua boca. Nós temos esse poder, a igreja tem esse poder. Aí ela estava me contando que ela ficou 9 dias hospitalizada e foi bem ruim tudo que aconteceu no hospital. E eu fui para casa, eu chorei. Eu não chorei na frente dela, porque visitar uma pessoa que já está com a saúde mental abalada e você vai lá chorar, a gente tem que ter um equilíbrio nas nossas emoções. Mas depois, indo para casa, eu chorei. Ah, mas é uma pessoa lá do mundo? Não, queridos, ela está inserida numa igreja de Jesus também. Ela vai toda semana na terça-feira da oração, toda semana. E ela foi atingida com esse problema da saúde mental. Então, nosso papel é orar muito mais pelas pessoas. É a nossa cidade. Eu nem estou falando de Santa Catarina, eu estou falando de Blumenau. O que acontece aqui em Blumenau? As alas psiquiátricas lotadas. Nós nunca tivemos tanto casos de criança tentando suicídio. Crianças, 10, 12 anos, igreja. Você sabe o que é isso? Ah, eu não escuto isso porque eu nem gosto de trazer isso para dentro de casa, né? Igreja, o nosso papel é orar. O nosso papel é orar e declarar: Satanás, solta essas vidas. Satanás, solta essas vidas. Satanás, solta essas crianças. Satanás, solta a mente desses agentes, que eles precisam voltar ao trabalho deles. Estão esgotados, estão estafados. Mas muitas vezes há uma opressão tão grande na vida deles, há um levante tão grande na vida deles, e o nosso papel é orar, é interceder. Eu não posso fazer, você pode dizer, eu não posso fazer uma visita? Eu não posso. Qual é o teu papel? Você pode orar dentro da tua casa. Da tua casa, você não precisa nem vir aqui. Quarta-feira tem toda a quarta-feira oração profética. E glória a Deus que nós temos, olha, uns guerreiros valentes, tá? Toda quarta-feira. Mas se você não pode estar aqui, você tem na sua casa ainda. Você pode orar em qualquer lugar. Mas você pode ser responsável por libertar alguém do reino das trevas. Você pode ser responsável por tirar alguém das garras de Satanás, seus demônios. Ah, não é minha família. Como não é minha família? Nós não vamos morar todos juntos no céu? Onde está a compaixão do nosso coração? Então nós, igreja, nós podemos mudar isso com a nossa oração. Com a nossa oração. Então daí o segundo ponto, eu coloquei ali sobre a fé. O que é a fé para nós? Eu gostaria também que depois em casa, né, você meditasse nesses 2 pontos que foram colocados. Vamos adiante. Então ela respondeu a Geazi, né? Está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixai-a em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão da sua angústia.
capítulo 30, versículo 30. Mas a mãe do menino disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que se ficares não irei. Então ele foi com ela. Eliseu, ele queria mandar Geazi, e o que dá a entender aqui é que ele não iria. Ele ia mandar o servo dele, o seu moço, levando o cajado dele para colocar sobre o rosto do menino. Mas ela se posicionou. E ela diz: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que se ficares não irei. Então ele foi com ela. Mais uma vez o que nós vemos aqui, posicionamento. Ela diante do homem de Deus, do profeta, ele falou: meu servo vai, meu secretário vai. Se tu não fores, eu não irei. Então ele foi com ela. Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino. Mas ele não falou nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não voltou a si. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino, morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Então aqui, quando nós vemos o profeta, ele chega na casa dela, ele vai para onde o menino estava no quarto dele, em cima da cama dele, da cama do profeta, né? Quando Eliseu entra no quarto, que ele vê toda a cena, o menino morto, a primeira coisa que ele faz, ele orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com olhos, mãos com mãos, enquanto se debruçava sobre ele. O corpo do menino ia se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou a Geazi e o mandou chamar a sunamita. E ela obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue seu filho. Ela entrou, prostrou-se aos seus pés, curvando-se até o chão. Então pegou o filho. Olha a posição dessa mulher. Depois que Eliseu entra no quarto, fica sozinho com o menino, faz todo o procedimento, se deita em cima dele e tal. E ele volta à vida, ele manda chamar ela. Então quando ela entra no quarto, a primeira coisa que ela faz, e gosto de pensar nisso também, né? Se nós víssemos essa cena, nós mãe, nós correríamos pegar nosso filho, abraçar, beijar, está vivo, glória a Deus. A primeira coisa que ela faz, ela prostrou-se aos seus pés, curvando-se até o chão. A primeira coisa que ela fez, quando ela viu que seu filho tinha voltado à vida, ela se ajoelhou e adorou. Nesse momento que ela se ajoelha, ela se prostra aos pés de Eliseu, eu tenho certeza que ela estava se prostrando diante de Deus, dizendo: obrigado, Senhor, porque tu és fiel. E eu creio que a oração da sunamita nesse momento deve ter sido: obrigado, Deus, porque em todo tempo tu és bom. A Bíblia não fala da oração dela, tá? Mas eu creio que deve ter sido essa oração. Obrigado, Deus, porque em todo o tempo tu és bom. Glória a Deus. Então, nós temos o terceiro ponto que eu quero deixar para você. Pergunta para você examinar seu coração antes de responder. Como tem sido sua caminhada até aqui, como corpo de Cristo, como parte do corpo de Cristo? Como que tem sido? Eu não fiz essa pergunta para você chegar no seu grupo familiar e falar assim para o seu líder: mas olha isso, eu estou envolvido em tantas áreas, eu faço isso, eu faço aquilo, eu estou 100% envolvido no corpo de Cristo e quando eu estou lá eu faço acontecer. Não é essa a minha pergunta. A minha pergunta é o quanto você está envolvido com a obra do Senhor Jesus, com Cristo em você, Cristo habitando em você, o quanto você é envolvido. Como tem sido avivado o crescimento na sua área espiritual, familiar e financeira? Como isso tem sido avivado em você? O que você tem buscado para ter esse avivamento na sua vida?
Você tem caminhado de culto após culto? O que você tem feito? Como você tem crescido? Como você tem avançado? E aí eu já vejo que alguns às vezes ficam pensando, essa pergunta é meio difícil de responder. Sonde seu coração. O que tem te dado prazer? O que você tem feito com amor, com alegria? Que você não tem feito só para cumprir um protocolo? Porque, queridos, e é com todo o temor do Senhor que eu quero falar isso para você. Se você vem para o corpo de Cristo, mas 3 domingos você serve e um você fica em casa, o quanto você tem se alimentado da palavra do Senhor sentadinho? O quanto você tem recebido aqui sentadinho, sem estar preocupado, recepção, olhar, EBI, isso e aquilo, aqui. O quanto você tem vindo e tem sentado receber? Se você vem, eu só vou no culto para servir, afinal eu sirvo a Deus. Esse é um momento de você pegar essa pergunta para você e falar, Senhor, eu preciso de mudança na minha vida. Eu preciso caminhar diferente. Eu preciso me relacionar com a palavra do Deus vivo. Eu preciso saber que quando eu leio as Escrituras é o Senhor que fala comigo. Eu preciso saber que quando eu leio as Escrituras salta aos meus olhos, porque é o Senhor falando ao meu espírito. E quando eu coloquei essas perguntas aqui, como tem sido sua caminhada até aqui como corpo de Cristo? Tem sido avivada com crescimento na sua área espiritual, familiar ou financeira? Ou você está vivendo contente no seu dia a dia, só sendo um espectador das maravilhas de Cristo? Eu posso ser um espectador? Pode. Claro que você pode. Você pode vir daqui domingo após domingo, se sentar aqui, ficar ouvindo a palavra. Você pode. Quando a palavra de Cristo é avivada em mim? No domingo você está no culto. Na próxima semana tem o grupo familiar. Nós temos as orações às quarta-feira. Nós temos todos os eventos que acontecem na igreja, onde todos nós podemos estar envolvidos. Nós temos tantas áreas para nós termos comunhão, para nós termos crescimento, para nós podermos crescer e avançar. E quando nós ouvimos um não, eu quero que você pegue isso para você. Quando você ouve um não do teu líder, do teu pastor, pegue isso como crescimento para a sua vida. Poxa, eu ouvi um não. Então não é o momento de eu fazer isso, não é o momento de eu ir para cá, para lá. Eu ouvi um não. Então espera no Senhor. Espera no Senhor, que isso é descanso para você, isso é proteção para a sua vida espiritual. Ai, mas ouvir um não é tão difícil, né? Verdade, queridos. É verdade. Mas Jesus, Ele morreu por mim e por você. E hoje Ele está vivo à direita do Pai. Ele está vivo à direita do Pai. E nos deixou o seu Consolador, o Espírito Santo. O que eu quero deixar para você com esse texto? Que nós podemos ser somente espectadores de tudo que acontece no reino de Deus. Nós podemos ser pessoas avivadas, nós podemos ser pessoas diferentes. Nós somos pedras sendo lapidadas todos os dias. Todos os dias. É fácil lidar com pessoas? Não levanta a mão porque não é, queridos. Não é. Se não é o amor do Senhor na nossa vida, nós não vencemos, nós não conseguimos. Nós vemos pela nossa casa já que nós não conseguimos, se não for o Senhor. Então, que nós possamos crescer e avançar muito mais, muito mais, muito mais. Mas também, nesse contexto de algumas pessoas que realmente elas não crescem, elas não avançam, talvez você está paralisado em alguma área da sua vida. Talvez para você está tão normal já ser assim, mas não é normal. E talvez essa paralisação você nem percebe que está em você, que tomou conta de você. Mas hoje nós queremos orar, nós queremos profetizar sobre a sua vida, na área que você precisa. Cura, restauração, precisa de uma renovação da mente. Eu preciso começar do zero, eu preciso ser um vaso nas mãos do oleiro. Daqui a pouco nós vamos ter esse momento de oração. E se você quiser vir para frente, porque aí também entra o você quer isso? Se você não quiser, amém, queridos. Você tem uma semana abençoada, maravilhosa, e finalizando o culto você pode ir embora. Mas se você quer uma mudança de vida, olha, eu quero o novo de Deus na minha vida. Eu quero ter um posicionamento, eu quero aprender a honrar as pessoas, eu quero aprender a ter mais amor, ser mais gentil. Às vezes algumas pessoas falam assim, ai meu Deus, vai me bater.
eu quero ser mais gentil, mas isso é um momento. Fale para a pessoa que vai orar por você. Eu quero mudar nessa área. Eu preciso mudar nessa área. E nós precisamos de ajuda. E quando você vem aqui na frente, que os pastores vão orar com você, por você, é você e Deus, querido. Não é você e o pastor, é você e Deus. Somente você e Deus. Amém? Então, antes de nós irmos para o momento da oração, eu gostaria de convidar você que nos visita nesta noite, de fazer uma oração conosco como igreja local. Eu não quero falar de religião, eu não quero falar de nada disso. Eu quero falar de você fazer uma oração, recebendo o Senhor Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Quero te falar que essa é a melhor oração que você vai fazer na sua vida, quando você recebe o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. O nosso papel não é constranger você de forma alguma. Então eu gostaria de perguntar para você que nos visita nessa noite, você gostaria de receber essa oração? Por gentileza, levante uma das suas mãos. Nós vamos estar orando por você. Fique bem à vontade. Alguém gostaria de fazer essa oração? É você e Deus. Você e o Senhor. Alguém gostaria? Amém, glória a Deus. Mais alguém? Então eu gostaria de pedir uma gentileza, você que levantou as suas mãos, por gentileza venha aqui à frente que nós vamos estar orando. Se mais alguém gostaria de vir à frente também, fique bem à vontade. Glória a Deus, são muito bem-vindos. Eu gostaria de pedir que a igreja se colocasse em pé nesse momento. Amém. Glória a Deus. Queridos, vocês que estão aqui na frente, que levantaram a mão, nós queremos, em primeiro lugar, agradecer pela coragem, né, de poder estar aqui, de poder vir à frente e com a sua boca e com o seu coração falar palavras não para pessoas, não para a igreja, mas para o Senhor. Porque a palavra de Deus diz que quando confessamos com a boca e cremos no nosso coração que Jesus Cristo é o Senhor, nós somos salvos. E a salvação, ela nos leva para um lugar o extraordinário do Senhor, onde nós recebemos tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. A nossa vida, ela é transformada. Existirá, eu tenho certeza absoluta que existirá um antes e um depois sobre a vida de vocês, sobre a casa de vocês e sobre a família de vocês. Eu creio nisso, porque isso é assim sobre a minha vida e sobre a vida de todas as pessoas que já fizeram isso, que um dia reconheceram a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Amém? Aleluia. Então eu gostaria de pedir uma gentileza a vocês. Eu tenho certeza que toda a igreja irá nos ajudar com essa oração. Eu gostaria de pedir a você, por favor, por gentileza, repita essas palavras comigo. Diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, que vieste em carne e morreste na cruz para me salvar. Eu me arrependo dos meus pecados e reconheço que só em Ti, Jesus, eu tenho a salvação da minha alma. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida, para que no dia do Senhor eu seja achado, escrito nele, para a glória de Deus Pai. Amém. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor.